Bora, Fiel, se liga que o Carlos Teixeira, um dos donos do projeto Safiel, falou agora nos donos da bola sobre o memorando de ontem e como eles pretendem quitar a Neoquímica Arena em 6 meses, caso o projeto venha a ser aceito pelos Maristable e a diretoria do Corinthians. Esse corte tá muito animador, cara, eu senti muita confiança no que ele falou. Deixa seu like, se inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Timão. E ao final do vídeo, comenta aí se você tá confiante ou não nessa proposta da Safiel. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. A gente vai começar falando, pelo menos no Corinthians, hoje dá pra falar uma coisa boa, né? O Corinthians está trabalhando para mexer o transfer-ban, já resolveu o problema com o Rojas, o presidente pagou, agora tem que resolver o problema aqui na CBF, que é o Conselho Nacional de Resoluções de Disputas, né, esportivas, econômicas. O Corinthians estava com 2 transfer-ban, ainda está com 2 transfer-ban, evitou que chegasse o terceiro do Rojas, resolveu isso. Está negociando, já está adiantando essa dívida que tinha no CNRD, esse já é mais um passo, agora tem que resolver o que está acontecendo com a situação do Santos Laguna e também do Félix Torres. E a gente também vai abordar aí essa situação da Arena do Corinthians, um negócio muito delicado. Surgiu a informação na semana passada que o Corinthians não poderia se transformar em SAF por causa de um acordo, um acerto que teria sido feito, se não me engano, 2021, 2022, porque foi renegociada a dívida da Arena e nessa renegociação a Caixa, dentro do contrato, colocando uma salvaguarda, que ela teria aí o direito de opinar ou pelo menos vetar ou não a possibilidade do Corinthians se transformar em SAF para salvaguardar a dívida que o Corinthians tem com a Caixa Econômica Federal. E surgiu aí uma proposta muito interessante aí para o Corinthians, e nesse momento que o time vive esse drama do problema econômico, a Caixa ficou com metade do prêmio da conquista pela Copa do Brasil. Isso foi muito importante para o Corinthians, a conquista, mas o dinheiro acabou ficando retido, uma parte, como garantia da Caixa Econômica nesse novo acordo que foi feito. Enfim, e surge aí a proposta da Safiel, dentro dessa situação que o Corinthians se apresenta, uma situação extremamente delicada financeira, e a Safiel surge aí, que fez uma proposta que coloca o pessoal do Corinthians aí num checkmate, a direção, para aceitar. Eles, num determinado momento, eles querem pagar esse transfer-ban com o Santos Laguna e pedem também, se o Corinthians aceitar os termos que eles colocam, para quitar a Arena do Corinthians, pede um prazo aí de 6 meses. E a gente tem aqui na tela essa situação do momento econômico do Corinthians e o memorando que foi enviado pelo pessoal da Safiel para tentar resolver essa situação e dar um checkmate nessa história do Corinthians. E a gente está na linha aqui com o Carlos Teixeira, ele vai conversar com a gente, que ele é um dos idealizadores da Safiel, está aqui no telão com a gente para conversar. Carlos, muito boa tarde, bem-vindo por aceitar o nosso convite em cima da hora, mas obrigado pela sua gentileza. O que você pode falar desse momento da Safiel, que surge aí uma oportunidade com essa situação que o Corinthians vive, essa dificuldade de honrar com seus compromissos, e vocês colocando essa proposta aí para o presidente do Corinthians, para o Conselho Deliberativo, enfim. Queria que você explicasse melhor essa situação. Muito obrigado, bem-vindo. Obrigado, Fernandinho. Um abraço a você, ao Veloso, ao Rosinei e ao Gustavo. É um prazer estar aqui na Band. Bom, Fernandinho, o projeto Safiel, ele é importante só fazer uma introdução muito rápida, né? Foi um projeto concebido por torcedores corintianos, do qual eu sou um deles, né? Eu faço parte do grupo dos idealizadores. Nós não temos nenhum vínculo político dentro do Parque São Jorge. É um movimento 100% de fora para dentro, feito por torcedores. Boa parte do nosso grupo, inclusive eu, nem sócios ainda do Corinthians nos tornamos. E nós acompanhamos com muita preocupação a situação do Corinthians já há muito tempo. Passamos o ano de 25, apresentamos uma prévia do projeto para toda a torcida, fomos ouvindo e pegando a percepção do torcedor sobre o projeto, tá? Melhoramos muito o projeto e finalmente apresentamos oficialmente para toda a comunidade corintiana o projeto no dia 28 de outubro de 2025, lá no Museu do Futebol do Pacaembu. No dia seguinte, entregamos uma proposta de investimento para o Parque São Jorge. Tá? E desde então não tivemos, vamos dizer assim, interação do Parque São Jorge sobre a proposta. Quer dizer, a proposta ficou meio que engavetada ali dentro do Parque São Jorge. Tivemos no Parque São Jorge, no dia 8 de dezembro,
para participar de uma audiência pública no âmbito da reforma estatutária. Falamos ali para cerca de 50 pessoas, poucos conselheiros, acho que tinha cerca de 10 conselheiros ali, o resto eram torcedores, associados e imprensa, né? E começamos o ano felizes com o título, mas logo em seguida super preocupados com a divulgação desse contrato da Caixa Econômica Federal com o Corinthians, um contrato extremamente lesivo, que coloca o clube em muitas dificuldades, né? A premiação da Copa do Brasil, que era um dinheiro que o presidente contava para pagar contas, foi bloqueado, uma parte dele significativa foi bloqueada, e a gente entendeu que era um momento de, vamos dizer assim, de fazer uma adaptação da nossa proposta para estender a mão ao clube num momento de imensa dificuldade. Então, o que nós estamos propondo é que o cronograma original de aporte, uma parte desse aporte seja antecipado, né, para pagar o transfer ban, se for necessário, né? O Osmar me disse que ele também está buscando outras formas para pagar o transfer ban, mas também para fazer a quitação da arena num prazo de 6 meses, como você disse, né? Então nós fizemos essa proposição para o clube, ontem oficializamos isso, né? E é importante deixar muito claro, Fernandinho, a Safiel, como eu disse aqui no começo, ela vem sendo estruturada e desenhada há muitos meses, né? Então, não se trata de uma solução band-aid, de uma solução pontual para o Corinthians, né? A Safiel é um marco de refundação administrativa para o Corinthians, de modernização da gestão, de profissionalização do Corinthians, das propriedades de futebol do Corinthians e também de redemocratização, porque diferente das outras SAFs, onde você tem a figura de um dono, né, a Safiel ela tem controle pulverizado entre milhares e milhares de torcedores corintianos, tá bom? Ô Carlos, você tem aí, pelo que a gente acompanha da Safiel, gatilhos para evitar uma concentração de poder, alguém comprar mais ações, menos ações, que mais ou menos seria isso. Mas isso aqui já explica já pra gente. O mais importante é, vocês aproveitaram a oportunidade, é a situação do negócio. Deram um checkmate na direção do Corinthians, porque até esse momento, pelo que a gente acompanha à distância, havia uma resistência até para receber o projeto da Safiel, para ter um bate-papo. E agora, com a situação, a corda apertou no pescoço. Tem uma situação clara de uma proposta que efetivamente pode resolver esse momento do Corinthians. O que o pessoal do clube disse para você? Você apresentou a proposta, tem um prazo para resolver isso? Não tem, eles querem ouvir? E dentro da leitura de vocês, qual é a resistência com esse projeto? Por que existe essa resistência? Pelo menos em ouvi-los. Olha, Fernandinho, eu acho que a resistência é natural, porque a gente está falando de provocar uma mudança estrutural numa instituição que vem sendo gerida há mais de um século, da mesma forma, né? No modelo associativo, que é um modelo que ficou absolutamente defasado, não acompanhou a modernização do futebol. Então a gente imagina que a resistência vem exatamente da mudança, né? E nós acreditamos que essa mudança é inevitável. Por mais que haja resistência, em algum momento essa mudança vai ter que acontecer, né? Quer seja pela dívida, quer seja pela, vamos dizer assim, pela deficiência competitiva, né? O Corinthians hoje, apesar de ter ganho o título num campeonato de mata-mata, onde eu acho que a força da torcida faz muita diferença, em campeonatos mais longos, campeonatos de pontos corridos, ou mesmo em competições internacionais como Libertadores, como Mundial, se você não tem uma gestão absolutamente exemplar, dificilmente você vai entrar num campeonato desse como favorito. Então veja, Fernando, a nossa intenção não é provocar um checkmate, né? A nossa acontece, né? A nossa ele acontece, a nossa pela intenção circunstância. Exatamente. Eu acho que o próprio Corinthians se colocou numa situação de muito perigo, né? De extrema vulnerabilidade. Então nós estamos estendendo a mão, não como banqueiros, não como investidores, né? Não se trata disso. A gente está estendendo a mão num projeto, como eu disse, maduro de reestruturação do Corinthians, de modernização da gestão, antecipando uma captação que seria feita
no cronograma, tá? Depois de talvez 9, 10 meses, nós estamos oferecendo a antecipação de uma parte disso para que o clube saia do sufoco. Seria muito triste que vamos dizer assim, que essa oferta fosse vista como um instrumento de pressão ou de checkmate. Não, muito pelo contrário. É o nosso compromisso de fato, ajudar o Corinthians a se transformar e fazer isso da melhor maneira possível. Eu digo nessa circunstância de checkmate porque a conjuntura dá essa impressão. E vocês estão assumindo um compromisso muito importante, que não é só o transferban agora dos 35, 40 milhões, depende de como acertar aí com o Santos Laguna, mas o mais importante, que é um grande problema do Corinthians, é a Arena. E vocês, para assumirem um prazo de 6 meses, quando isso for aceito ou não, se for aceito 6 meses para garantir essa quitação da Arena, vocês já estão com alguma carta na manga, né? Essa história já está bem esclarecida, bem clara. Você pode falar com tranquilidade, com transparência, já o compromisso assumido diz isso. Mas é tranquilo, vocês conseguem quitar a Arena em 6 meses, é isso? Sem dúvida, Fernandinho. Como o projeto está na rua há bastante tempo, né, nós somos procurados por pessoas físicas, ou por empresas que têm interesse, obviamente, em investir não no Corinthians que está aí, mas nesse novo Corinthians que a gente, enfim, refunda com o projeto, tá? Então, obviamente que é preciso que a diligência, eu acho que esse é o vamos dizer assim, o ponto mais importante aí do memorando, né? Para que a diligência seja feita, para que a gente entenda de verdade qual é a dívida corintiana, qual é a dívida com a Caixa, quais são os passivos, enfim, para que o Corinthians para que a gente possa fazer uma radiografia completa das finanças, né? E aí sim, os investimentos mais significativos podem ser realizados com segurança, porque capital sério só faz investimento quando tem segurança, né? Não, fora isso, é só capital de aventureiro, né? Sem dúvida. E um dos grandes problemas dessa história é o tal do Fundo Arena, que ninguém sabe quem é, quem administra, onde está o dinheiro, quanto é. Só que agora, eu li hoje uma informação que o Ministério Público está entrando aí na jogada, querendo averiguar e fazer uma investigação em relação a essa situação dessa empresa, que podemos colocar assim, que administra essa situação toda da Arena, porque um dos administradores estaria envolvido na operação deflagrada pela Polícia Federal há pouco tempo da Carbono Oculto. Né? Uma situação enorme aí no mercado financeiro que a Polícia Federal está trabalhando. Isso, de alguma maneira, coloca uma restrição, uma preocupação, como você mesmo disse, tem que saber quanto realmente custa o estádio, que a primeira ação, acho que é mais importante, é pagar o estádio para tirar um peso muito grande do Corinthians, que é mais de 1 milhão por dia de juros que o Corinthians paga. Isso, de alguma maneira, faz vocês ficarem esperando um pouco mais, mas a proposta se mantém de pé? Olha, Fernandinho, nós deixamos claro que o aporte é condicionado à diligência e é condicionado também a nós não encontrarmos nenhum fato impeditivo, né? O que pode ser um fato impeditivo? Não sei. Pode ser alguma coisa que a gente encontre ali e ninguém sabia e que, de verdade, compromete demais a situação do clube. Caixa, né? Como foi o acordo com a Caixa. Exatamente. A gente acha muito triste, Fernandinho, temos acompanhado as investigações do Ministério Público no Corinthians, não é só com relação ao administrador ali do fundo da Arena, né, que você mencionou agora, mas esses presidentes estão sendo investigados. Nós temos também a abertura de um processo mais amplo de inquérito civil, grupos de associados também pedindo intervenção. Então a gente acompanha com muita tristeza, com muita perplexidade, mas a gente acredita, Fernandinho, que o Corinthians está sendo passado a limpo, né? E isso é parte de um processo de ressurgimento. E nós, como torcedores, estamos mais do que interessados para que esse novo Corinthians, do ponto de vista administrativo, mais moderno, mais democrático, renasça, para que a gente vire essa página aí horrível do passado administrativo e que a gente possa, de fato, colocar o Corinthians entre os clubes mais bem administrados do mundo.
Ô Carlos, boa tarde. A gente está ouvindo, acompanhando atentamente aqui a sua explanação. O que eu queria entender é qual o percentual que a Safiel assumiria do clube dentro dessa negociação e dessa proposta. E outra questão é que, claro, você fez um levantamento de tudo que está acontecendo com o clube, pessoal da Safiel. Eu quero entender o seguinte, esse aporte que será feito para pagar o estádio e esse aporte também para tirar esse transfer ban, você acha que esse valor é suficiente ou outros aportes já estão programados para ser feitos? Porque transfer ban tem outros que estão sendo julgados também, né? O caso do Charles, do Garro, de outros atletas que podem acontecer. Exato. Então é isso que eu quero entender, se outros aportes também já estão programados, dando certo essa negociação. Sim, Veloso, um prazer falar com você. Olha, Veloso, o projeto ele pretende captar 2,5 bilhões no total. Sim. Por quê? Porque sabemos que as dívidas corintianas não são apenas estádio e transfer ban. O Corinthians tem uma série de outras dívidas. Dívidas tributárias, que estão em patamar altíssimo, tem dívidas com empresários, com fornecedores, etc, etc. Então a gente precisa de um volume de dinheiro que faça frente à dívida ampla do Corinthians. Mas estamos antecipando uma parte desses 2,5 bilhões para resolver situações emergenciais e entendemos que a Arena é uma dessas situações, haja vista as condições que foram reveladas do contrato da Caixa com o Corinthians, juros, bloqueio de receitas, isso dificulta demais a vida do clube, né? E com relação à primeira parte da sua pergunta, Veloso, a Safiel, ela diz respeito apenas às propriedades de futebol do Corinthians. Ela diz respeito ao futebol masculino, feminino e categorias de base. Então, seria uma separação dessas propriedades numa nova empresa que operaria em regime de caixa e o clube associativo continua com a sua vida autônoma com todas as outras atividades, sem interferência de gestão da Safiel. Entretanto, no projeto, o clube associativo seria respaldado financeiramente também pela Safiel, tá? Entrariam aportes recorrentes no clube associativo para que o clube associativo possa se viabilizar financeiramente também e não depender do futebol. Carlos, desculpa, Gustavo, antes, porque normalmente no negócio de SAF, os clubes que cedem a parte desportiva ficam com 10, 20, 30%, depende do acordo. O Corinthians, a Safiel, a proposta é comprar integralmente ou o clube associativo ficaria com uma parte até para tomar algumas decisões no que diz respeito à preservação de imagem, de história. Eu sei que vocês têm cláusula em relação a isso, mas é importante deixar claro que o Corinthians não abriria ou abriria a mão totalmente do departamento de futebol. E por quanto tempo isso duraria? Ou será um negócio que comprou, passa a ser nosso direto, o clube tem um prazo de 30 anos, enfim, como é que isso fica? Olha, Fernandinho, excelente pergunta. O Corinthians, o clube associativo, ele vai continuar sócio dessa nova empresa. Então, ele vai participar dessa nova empresa. Com qual percentual? Nós ainda não sabemos, porque a gente depende de fazer a diligência para entender o tamanho total da dívida. Né? Fazer uma avaliação das propriedades e da dívida. Importante, o clube social não vai perder patrimonialmente, ele vai receber ações na mesma proporção da avaliação dessas propriedades, né? E vai participar da gestão. Qual é a única condição societária que ficou clara na nossa proposta? É a Safiel, quer dizer, a empresa, né, que vai deter a sociedade da Safiel, que é a empresa que reúne todos os torcedores que vão comprar ações, ela teria controle, ela teria maioria. Então, pelo menos, no mínimo, 51%. Tá? Então, o clube teria no máximo 49%, no mínimo 10%, a depender aí da avaliação do valor das dívidas e da avaliação das propriedades, do valor em si das propriedades de futebol do clube. Carlos, um prazer falar contigo, Gustavinho aqui. Eu fico pensando, eu queria entender realmente desse valor. Você está dizendo que vão buscar 2,5 bi no mercado, mas estão fazendo um aporte de cerca de 40 milhões para pagar a dívida com o Santos Laguna e de mais de 500 milhões de reais para pagar a Caixa Econômica Federal, né? Eu queria entender desse valor,
quanto vocês têm hoje de recursos próprios e quanto vocês têm que buscar. Te pergunto isso porque há um tempo atrás, a principal torcida organizada do Corinthians fez uma movimentação muito grande, aí fez uma vaquinha para pagar o estádio e conseguiu até uma grana considerável, né? Um pouco mais de 41 milhões de reais, mas o objetivo era 700 milhões de reais e isso aí acabou rendendo 6% só do que precisava para pagar o estádio. Então eu queria entender o que vocês têm de recursos hoje para colocar na mesa com o Corinthians e o que vocês iam precisar captar no mercado. E olha, complementando, Carlos, é o seguinte, além do... deve 500, 600, uma hora de pagar, se eu for pagar à vista, eu falo, tem 300 aqui, você leva. Funciona assim a negociação. Então, falando desse valor, mas para quem já está no balanço, que perdeu esse dinheiro, se você chegar com 200, com 300, então é mais fácil de resolver a situação, né? Sim, sim. Bom, Gustavinho, um abraço para você, obrigado pela pergunta. Esse tema de comparar a Safiel com a vaquinha é recorrente, a gente entende a comparação, mas a gente precisa explicar que são duas coisas totalmente diferentes. Né? A vaquinha é uma doação. Tá? Os corintianos foram lá, tiraram do bolso, fizeram uma doação, às vezes fizeram uma doação por entusiasmo ou por obrigação moral em muitos casos, né? É um dinheiro que você coloca lá, você doou, ele não é mais seu, você perdeu e tá tudo certo. Né? O modelo da Safiel é um modelo de propriedade, ou seja, o torcedor ele adquire ações. Existem muitos clubes de futebol no mundo que já têm ações comercializadas, alguns com o torcedor, outros permitem ações abertas em bolsa de valores para qualquer pessoa comprar, tá? Então, quanto que a gente tem de dinheiro, né? Veja, nós temos de pronto já à disposição o dinheiro para fazer a quitação do Transferban e nós temos condições de em 6 meses dar as garantias para fazer a quitação da Arena. Tá? Não é uma SAF de bilionário, Gustavinho, não é uma SAF que alguém tira o dinheiro do bolso e compra o clube. É uma SAF onde as ações serão distribuídas de forma isônoma e, ao mesmo tempo, para todos os corintianos que quiserem comprar as ações. Né? O que nós estamos fazendo é antecipar essa captação, uma parte dessa captação pública, é fazer ela de forma, vamos dizer assim, privada, dentro de um grupo restrito de torcedores que têm disponibilidade para fazer investimentos mais robustos. Né? Então... é importante deixar claro, o processo de distribuição de ações, ele precisa respeitar regras de mercado, ele precisa ser feito de forma isônoma, né, com isonomia, porque ninguém vai ter preferência sobre ninguém para comprar ações. E é importante deixar claro, existe uma quantidade limitada de ações. Então você tem, como na oferta de ações de qualquer empresa, você tem oferta e procura, e as ações elas vão acabar. Né? E se tiver excesso de demanda, as pessoas só vão conseguir comprar ações depois que, vamos dizer assim, que for rateado o excesso de demanda entre todos que fizerem reservas, tá bom? Então é um processo regulado de distribuição de ações e estamos antecipando uma parte disso por causa da urgência que a gente já falou aqui no começo do programa, da necessidade imediata do clube de resolver a Arena, principalmente. Então foi um corte aqui, deu para entender basicamente, né, sobre o que aconteceu ontem no memorando para quitar a Neoquímica Arena em até 6 meses, o pagamento da dívida com o Santos Laguna, o Transferban, mas eu acho que essa do Santos Laguna o Corinthians vai pagar, parece que conseguiu um desconto, vai pagar 33 milhões de reais, e ele explicou muito bem, né, ele é um dos donos do projeto. Mas, cara, a impressão que eu tenho é que essa satazana lá de dentro, os caras não querem, mano. Já fizeram chacota ano passado, o Romeu Turma Júnior vazou até um print num grupo dele do WhatsApp, ele meio que desdenhando do projeto dos caras. E ontem os caras colocaram a benga na mesa e falaram, e aí, Corinthians? E até agora, Osmar Stabile calado, Romeu Turma Júnior calado, os caras calados, ninguém fala nada, se vai aceitar, se vai conversar ou não. Então, cara, a torcida tem que pressionar, a Gaviões tem que pressionar. Se não me engano, a Gaviões já fizeram algumas reuniões com eles, eu acho que a Gaviões está aceitando esse projeto de SAF.
né? Não é uma SAF, né? Que nem ele falou, SAF de bilionário, é uma SAF de torcedores. Então, cara, e a confiança que ele falou ali, que ele vai quitar, que o projeto vai quitar a Neoquímica Arena em 6 meses, cara, a confiança dele me animou. Não sei se animou vocês aí, comenta aí. Imagina que a gente quitando a Neoquímica Arena, vai sobrar grana pra caramba. Eu acho que o que sufoca o Corinthians, claro que tem a dívida de 2,5 bilhões, 2,7 bilhões, mas a Neoquímica Arena dá uma sufocada porque é muito juros, cara. Ano passado foram quase 100 milhões só de juros. E 100 milhões que a gente poderia ter usado para contratar, para pagar algumas dívidas fora do estádio, né? Então, espero que dê muito certo. Comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo show. Valeu, é nóis.